Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, o professor Paulo Alexandre, o famoso Xandão. Estamos juntos para a quarta aula de redação que está falando sobre esse desvelar-se, desvendando as competências. E a gente hoje, nós estamos na quarta competência, né? E vamos aí falar sobre um pouquinho delas, relembrando alguns pontos e vendo o que vai ser avaliado nesta quarta competência que é importantíssima. Então vocês vão saber mais um pouco, né? E aí fica tudo certinho na hora que você for fazer lá o seu texto, ok? Então, vamos que vamos. Bom, pessoal, então nós temos aí a questão sempre, né? É bom pontuar e relembrar, e quem tem ainda alguma dúvida dessa estrutura, porque afinal nós estamos falando de quê? De texto dissertativo argumentativo. Então você tem aí essa estrutura IDC, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a famosa conclusão, que é também chamada de proposta de intervenção. Vai ter isso aqui dentro, certo? Lembrando que para se chegar, né, a esta nota, o famoso Enem ele vai jogar aí essa análise com as 5 competências, né? E é isso que nós estamos fazendo a cada aula, desvelando, falando sobre cada uma delas. Nós vamos ter aí 5 competências, cada uma com 200 pontos, chegando aí na sua nota dos 1000 pontos, né? Muito bem. Então, é desse jeito aí que a sua nota será, gente, composta, ok? Por isso que nós estamos vendo nessas aulas cada competência, né? O que é visto em cada uma delas, para que você pegue aí as dicas e quando você for escrever, exercitar e ler, prestar atenção, que você vai ter que fazer exatamente isso lá no seu texto para garantir os seus 200 pontos em cada parte dessa e finalmente chegar aos 1000, né? Que não é algo impossível, é possível se você fizer sempre a sua parte, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então eu tenho aqui a quarta competência, ok? A competência, essa quarta competência, ela vai falar sobre o quê? O que é, né, a quarta competência? Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Estou vendo aqui que eu marquei, destaquei 2 pontos. Então, a gente tem aqui, ó, a questão de mecanismos linguísticos, né, pessoal? Esses mecanismos linguísticos vocês conhecem, aqui é apenas um nome formal, né, da coisa, mas envolve praticamente 2 coisas, a questão de coesão e a famosa coerência. Coesão, coerência. Então a gente vai falar um pouco também sobre isso aí. Mas esses mecanismos linguísticos vão ser ainda mais observados nesta quarta competência, eles envolvem isso. Não quer dizer que na competência 1 o corretor já não olhe isso também, porque a competência 1, vocês lembram, ela fala sobre o domínio geral da língua. Então, mesmo que a gente não, né, tenha isso como foco, a coesão e a coerência, mas a gente vai ter aí sim esse olhar geral, né? A competência 1, claro que ela vai ter outros tópicos mais enfatizados que nós já vimos, mas eu sim que sou certo corretor, analiso também esse todo. Só que na quarta competência, que é esta aqui, eu vou o quê? Eu vou perceber como foi que você usou destes elementos para realmente falar aqui da sua argumentação. Então, a construção da argumentação, aí a gente volta para a terceira competência, que é aquela que vai selecionar, relacionar, foi a última aula. Então, a gente tem exatamente isso. Então, vejam que fazer um texto é uma base, né? É uma base de uma casa, eu sempre falo isso. Então, a gente tem, né, o chão, as paredes, o teto, ok? Portas e janelas. Então, pessoal, é uma coisa que, né, dá sim certo trabalho, requer mais atenção, disciplina e exercício. E muita leitura sempre. Porque esses mecanismos aí, eles envolvem várias coisas. Principalmente o uso dos termos, né, coesivos, harmonia temática. Então, a gente vai falar sobre isso também nessas aulas, ok? Então, para se construir a argumentação, você não faz de modo solto, não é uma colagem, certo? Então vocês precisam ter em mente essa questão do uso desses mecanismos aqui. Pouca gente faz essa articulação tão bem, ok? Mas isso se adquire com o tempo. Foi como eu disse, fazer texto não é de uma hora para outra, não é mágica, não é uma coisa, é muito fácil. Não vou aqui ser, né, hipócrita a esse nível de afirmar fazer texto é fácil, não é, né, pessoal? Então envolve muita coisa, mas essa quarta competência é ela que você vai amarrando as coisas, ok? E é isso que a gente vai falar sobre
né, nesta aula, exatamente sobre isso, ok? Então a gente já está aí na penúltima, gente, competência, né? Eu acho que é a segunda competência mais difícil, né? A primeira fica para a terceira, que é aquela que você vai selecionar, né, relacionar e interpretar o tema, ok? E aqui nessa você vai amarrando, né, pessoal? Então vejam que é a parte pior, ok? A parte melhor vai ficar para a última competência que a gente vai falar no futuro. Mas essa sim aqui, ela requer atenção e muita atenção, certo? Bom, vamos lá, o que é que vai ser avaliado em, né? Cada coisa que será avaliado nesta quarta competência. Então eu tenho aí a primeira, que é a questão da estrutura dos parágrafos. Ah, professor, mas a segunda competência também ela fala sobre isso. Sim, mas aqui, ok, por quê? Não é que ela vai olhar se você sabe o IDC, introdução, desenvolvimento e a conclusão. Ela vai olhar se você amarrou estes parágrafos, né, através dos elementos coesivos e teve coerência. Então é tudo junto. Então essa estrutura aqui na quarta competência não envolve esse conhecimento da formatação do texto, mas sim dos elementos que irão amarrar, que vão interligar, que vai fazer essa ponte com esses parágrafos, certo, pessoal? Então foi como eu disse, tem muito aluno que dá um ponto continuando e coloca uma frase normal, direta, né? E aí não, ele tem que às vezes, né, depende do que você escrever e falou antes também, alguma locução, algum termo, né, gente, coesivo que vá retomar, que vá se opor. Então tem que ter atenção nessa questão de estrutura, assim, destes parágrafos neste sentido. Associado a isso, a gente vai ter essa construção dos períodos, que eu falo tanto nas aulas. A questão é, não se faz e não se afirma que seja parágrafo uma coisa única em bloco único, sem um ponto continuando, sem uma vírgula, enfim. Período, ele deve existir, claro, porque só é parágrafo quando a gente tem no mínimo 2 períodos. Aí a gente chama também 2 frases e 2 orações. Aí são outros campos, mas quer dizer a mesma coisa. Vamos chamar aqui de período. Então você faz uma frase, aliás, faz um período, ponto, continuando, faz outro período. Então você tem aí um parágrafo. Então, para que um parágrafo exista, ele tem que ter 2 períodos, né, pessoal? E aí você vai usar o que é a quarta competência, porque você vai interligar, né? Você vai fazer uso do que a gente chama aí, ó, primeiramente de coesão. Então a coesão é o uso dos elementos coesivos, é um elo, certo? De elementos. Você vai pegar esses elementos para que você faça essa ponte, para que você interligue, né? Ou seja, você vai fazer uso principalmente de conjunções, dos advérbios, né? Então, tem muita coisa por aí. Então, vejam, aqueles termos basicos. Mas, porém, todavia, contudo, desse modo, dessa forma, em síntese, por conseguinte, né? Então, são esses termos, esses elementos que vão deixando o texto coeso. Você disse uma coisa e quer se opor aí, certo? Contudo, vírgula, porém, todavia. Então, é isso que a quarta competência vai olhar, observar com mais ênfase, com mais atenção, porque que aí o corretor vai perceber se você fez essa ligação muito bem, né, pessoal? Porque senão fica como se fosse uma tela cheia de imagens, tudo colado, e não é assim que se faz. O texto fica sem sentido, fica sem a famosa coerência, né? E é isso que a gente não quer. Então, vocês na quarta competência devem se atentar a isso. A coerência envolve mais também aí o quê? Claro, basicamente é isso, uma harmonia temática. Você não vai fugir do tema, claro, óbvio, né? E vai interligá-lo, vai falar sobre coisas que tenha sentido com este tema maior, sem tanto tangenciar, sem ir ao foco, né? Você não pode falar só de coisas do contexto, tem que ir ao foco do tema, certo? Então, coerência é isso. Coisas que têm a ver, que têm sentido. Então, isso se junta com a coesão. Então, vocês aí conhecem, tem listas até de elementos, né? Tem aulas, videoaulas, tem muita coisa aí falando sobre esses elementos coesivos e que a gente foca muito e fala muito nessa questão aí dos advérbios e das conjunções. Principalmente o que? As conjunções adversativas e as conclusivas, né? E aí tem muita coisa que você pode sim usar. Não quer dizer também que você só vai fazer um texto com elementos, gente, coesivos. Então, tem alunos, certo, candidatos, que aí escrevem muito bem, que é uma coisa entendível, né? Que ele tem uma habilidade que ele vai ligar a esses períodos
sem fazer tanto uso destes termos. Mas, gente, isso aí vai de cada pessoa. Então, vocês, tem muito aluno que gosta assim, neste contexto, neste sentido, então você já deixa o texto, certo, coeso. Usou aqueles pares em primeiro lugar, obrigatoriamente em segundo lugar. Então, isso tem que existir entre os parágrafos. Por isso que nós falamos aqui, ó, estrutura dos parágrafos, né? Essa construção aí desses períodos que vai envolver tudo. Então, é um bloco só. Vejam quanta coisa, quanto detalhe a gente tem que ter atenção na construção aí do seu texto dissertativo, argumentativo, né? Então é importante sim saber os elementos coesivos, saber usá-los, saber o que é que eu quero dizer para que esse sentido tenha assim valor, certo? E tenha principalmente algo chamado de coerência. Assim, o seu texto ele vai atender à quarta competência, ok? Muito bem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Um abraço. Tchau.